O meu nome é Nayara Pinheiro. Hoje eu tenho 33 anos, sou professora, sou produtora cultural, quadrilheira, contadora de histórias. Amo trabalhar com a cultura e com as crianças na educação. O que eu tenho para falar para vocês hoje vai ser algo muito, muito, muito importante. É uma parte, acho que, da minha história. Hoje eu estou vivendo uma fase que se chama Milagre Diário, que é o que eu estou vivendo com câncer de mama. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, eu acho que, como qualquer outra pessoa, a primeira coisa que eu imaginei é: eu vou morrer. E naquele momento, eu só imaginei a morte. Eu fiquei extremamente arrasada, desolada, acho que essa é a palavra, assim, desolada. Mesmo que você queira ser positivo naquele momento, mas não vem outro sentimento que não seja morte, porque para todas as pessoas o câncer é uma sentença de morte. Então comigo não foi diferente, foi um momento assim triste que eu acho que eu nunca vou esquecer, foi muito difícil. A minha vida, eu costumo falar que ela deu um 360, ela mudou totalmente. Desde o dia 16 de novembro de 2023, a minha vida nunca mais voltou a ser a mesma, em todos os aspectos, né? Eu mudei totalmente, não só fisicamente, porque hoje quem me conheceu um ano atrás, que me vê hoje, fisicamente eu mudei totalmente devido ao tratamento, mas espiritualmente, mentalmente eu mudei muito, a minha vida ela mudou demais. Eu tinha muitos planos, eu tinha viagens, eu tinha sonhos que foram paralisados. Eu gosto de falar assim, não foram interrompidos, eles foram paralisados, que eu creio que eu ainda vou realizá-los, mas eu mudei muito. Mas assim, para mim a maior mudança foi a espiritual e a mental, porque não tem como você ser a mesma pessoa após o diagnóstico de câncer. Lá em 2022, eu vou fazer aqui uma linha do tempo para ficar melhor, de vocês entenderem. Lá em 2022, eu senti que eu tinha algo durinho assim na minha mama, como se fosse uma gordurinha. Eu procurei um médico, mas eu não procurei o mastologista, que é o especialista da mama. Eu procurei um ginecologista, onde ele falou que estava tudo bem, a gente fez uma ultrassom, ficou tudo certo. Só que ele não me orientou o principal, que a gente precisa e necessita fazer um acompanhamento, né? Que é a prevenção, que é a tão famosa prevenção que as pessoas falam, que salva tantas vidas. E eu não fiz essa prevenção, então passou 2022. Em 2023 eu já tinha percebido que aquela gordurinha ainda estava lá, aquela coisa durinha permanecia lá. E o que acontece? Eu fui deixando as águas rolarem. Quando foi em novembro de 2023, eu senti 3 fisgadas. Era na mama, aliás, eu senti por 3 dias essas fisgadas, na mama e na axila. E aí eu vi que aquilo ali não estava normal, só que na minha cabeça não era um câncer. Toda mulher pode sentir fisgadas na mama, enfim. Resolvi procurar uma mastologista, uma profissional especialista na mama. Fui até ela e ela percebeu que lá, aquela gordurinha, era um nódulo, era um caroço. Só que eu achava que um nódulo ele era um caroço, redondinho. Mas na minha mama não era algo específico que tu passasse e sentisse uma bolinha. Era diferente, ele não tem um formato certo. Então já era o próprio câncer. Ela já desconfiou de primeira, já corremos para fazer ultrassom, biópsias, até chegar até o diagnóstico. Então eu tinha um sintoma que era aquela coisa durinha na minha mama, só que eu acredito que, como 90% das mulheres do mundo, a gente tem medo de se tocar. Porque a gente acha que vai descobrir, que a gente vai achar uma doença. E na verdade, hoje que eu estou do lado de cá, eu sempre falo que você tem que. Não é que você vai procurar a doença, você vai procurar a cura. Porque se você não achar a cura, a morte vai te achar. Então hoje eu prefiro procurar a cura. Normalmente, a gente tem o câncer em fases mais avançadas. Câncer de mama é uma doença da pós-menopausa, né? Então, o diagnóstico na pré-menopausa é mais incomum, embora a gente tenha assistido um aumento dessa incidência nas mulheres pré-menopáusicas. E o que chama atenção é que normalmente são mulheres que estão fora do período de rastreamento,
né? Então, às vezes, muitas vezes, principalmente em regiões que tem mais desigualdade social, essas mulheres chegam um pouco mais tarde no diagnóstico, né? Mas, felizmente, as tecnologias em câncer têm se desenvolvido bastante e a gente tem conseguido bons resultados, né, utilizando diversas modalidades de tratamento, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, né, hormonioterapia, e tem, né, conseguido aumentar as taxas de cura da doença. A priori, quando eu fui procurar a médica, devido àquela gordurinha e tal, que na verdade era um nódulo, eu só tinha falado pro meu irmão, né? E pro meu companheiro, eu tinha falado para eles dois. E aí, meu irmão até falou: fica tranquila, porque toda mulher tem isso, não vai ser nada. E aí, quando eu fui, que eu fiz a ultrassom, que a doutora viu que tinha dado uma alteração muito grave, que tinha todas as probabilidades de ser um câncer de mama, ela me falou, ela foi muito franca comigo. Eu fiquei desolada. Eu lembro que eu tive um desequilíbrio emocional naquele dia, eu comecei a chorar. Só gritava que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer. Eu não aguentei nem voltar para casa. Meu irmão foi me buscar. E naquele momento eu chamei toda a minha família lá em casa. Eu mandei um áudio matando quase todo mundo no grupo, falando, né, para todo mundo ir lá em casa. E naquele momento, até me emociono quando eu lembro. Naquele momento eu falei para minha família que eu podia estar com câncer de mama. E que eu só queria a força deles, porque eu sabia que sozinha eu não ia suportar. E foi assim, eu acredito assim que eles foram uma das minhas maiores forças e motivações para hoje estar aqui contando a minha história. Eu tava esperando a minha sessão de terapia começar, onde eu faço, e ela me mandou a mensagem: eu tô indo lá agora. E eu tava tão assim que eu só falei: não, relaxa, fica tranquilo, não vai dar nada não, hoje até parece que vai dar alguma coisa. E aí eu entrei pra fazer terapia, tranquilo, tipo, jamais pensei que aconteceria alguma coisa. Quando eu saí da sessão, acho que depois de 1 hora e pouco mais ou menos, tinha uma ligação dela, que eu não tinha atendido porque eu tava na sessão, mas tinha várias mensagens no grupo que tem eu, ela e meus outros irmãos. E foi aterrorizante, porque era um áudio dela chorando e era um áudio muito confuso. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, vão lá pra casa hoje. E tipo assim, eu fiquei tão aterrorizado com aquilo, com tanto medo, porque eu sabia o que era. A partir do momento em que ela falou assim: gente, vai lá pra casa, por favor, eu preciso conversar com vocês, eu já entendi o que era. Então, foi aterrorizante, assim. Eu lembro que era uma sexta-feira à tarde, eu saí da terapia, eu fui pra casa, eu tomei banho, e assim, eu tava toda hora pensando: não vai ser nada. Ela só tava chorando porque ela tava feliz, mas no meu íntimo eu sabia que ela ia falar que ela estava com câncer. Então, assim, eu saí de casa, vim aqui pra casa dela e eu só vinha pedindo assim: Senhor, por favor, protege a minha irmã. Acho que a pior parte pra mim foi quando tava todo mundo aqui, todo mundo tentando animar, ela tava um pouquinho animada. E aí ela entrou aqui pro quarto e ela me chamou. E quando eu entrei, ela me abraçou e aí ela chorou muito. E aí ela falou assim pra mim: Felipe, porque ela me chama de Felipe, né? Ela: Felipe, eu não quero morrer. E eu acho que ali foi assim, foi um dos dias assim mais devastadores da minha vida, porque eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa com a minha irmã, tipo, muito medo. Porque na minha família ninguém tinha passado por isso. Então eu não sabia o que fazer. Eu só abracei ela e conversei com ela e a gente ficou junto e eu falei que nada ia acontecer, que Deus ia abençoar, que Deus ia ajudar. Então, o meu tratamento, eu decidi junto à minha médica não fazer aqui em Rio Branco, a gente tá fazendo lá em Porto Velho, no Hospital de Amor de lá. Porque o Hospital de Amor, ele é referência, né, no tratamento de câncer. Então, quando você descobre uma doença tão grave, você quer procurar o melhor. E para mim, o melhor foi fazer lá em Rondônia. E um dos grandes desafios foram, né, os efeitos colaterais, como eu comecei pela quimioterapia, eu tinha um cabelo na cintura, bem lisinho,
Meu cabelo caiu todo, eu fiquei bem careca. O dia que a Nayara cortou o cabelo, foi o único dia que eu vi ela mais assim, um pouquinho mais pra baixo. O cabelo da minha irmã era gigantesco, a Nayara era famosa pelo cabelo, né? A Nayara sempre teve um cabelo lindo. E aquele dia, tipo assim, foi tão doloroso, tipo, ver ela perder o cabelo e... Nossa, foi muito difícil. Mas assim que ela cortou o cabelo, que encerrou, que ela já tinha cortado todo o cabelo aqui, foi literalmente um renascimento. Tipo, deu pra ver a força dela no outro dia, de ela se olhar no espelho e se encarar e falar, não, eu sou bonita e eu vou viver e eu vou conseguir. E ela sempre falava, tipo assim, esse foi só mais um passo pra minha cura, foi só mais um passo. Eu senti muitas reações durante a químio. Eu tinha muito medo também de sair de casa. E eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos. E eu gosto de sair, de ver pessoas. E eu tive que ficar mais isolada, porque se pegasse uma gripe, eu já não faria a químio. Então, eu via todas as minhas amigas de ciclo indo interrompendo o ciclo de quimioterapia, porque ficavam com gripe ou algum vírus. E eu ficava com muito medo. Mas, graças a Deus, eu consegui concluir sem falhar nenhum. A gente coloca na cabeça que quando a pessoa tá com câncer, ela vai ficar acamada e é isso, a vida dela acabou. Mas, tipo, a Nayara, ela me fez enxergar o câncer com um outro olhar. Como eu falei, de vida, sabe? Eu sinto que depois desse diagnóstico, a minha irmã, ela é outra. Ela é uma pessoa muito mais ativa, ela é uma pessoa muito mais positiva, ela é uma pessoa muito mais cheia de fé e esperança. E a família acompanhou isso, sabe? Então todo mundo da família tem essa pegada de pensar, ela tá bem e a gente vai fazer o que ela precisar e no que ela precisar a gente vai estar presente. E eu acho que isso fez com que o tratamento da Nayara fosse muito melhor e muito mais fácil e muito mais leve de ser carregado. Olha, quando eu descobri a doença, eu já era uma pessoa que gostava de ir à igreja, né? E eu acredito que depois disso é impossível você não se apegar mais ainda a Deus, né? Então, eu passei a ir muito mais à igreja, passei a ter aquela rotina de oração diária, de me alimentar espiritualmente, né? Além de que a gente fica muito tempo em casa, então você vai ficando ali muito cansado, muito saturado. De vez em quando eu saía para dar uns passeios e tudo com a minha família. Hoje eu estou fazendo pilates, né? Por conta do meu braço, porque eu fiz a cirurgia do câncer de mama. No meu caso, eu tive que fazer o esvaziamento na axila, por conta que eu também tinha na axila. E esse esvaziamento axilar, ele tira todos os linfonodos e te deixa meio que sequelado, sabe? E aí eu tô fazendo pilates, que tá me ajudando muito com essas dores, essas sequelas que ficaram. Quando tem mais de 3 linfonodos comprometidos na axila, a gente precisa retirar, né, os linfonodos da axila, que é o caminho por onde o tumor tenta se espalhar. Então a gente tira esses linfonodos, né, e como um todo, para tratar essa linha de disseminação, essa via de disseminação do tumor. Então, agora, depois de retirada, né, de feita a quimioterapia neoadjuvante, a cirurgia preservadora e o esvaziamento axilar, a gente vai para a etapa de radioterapia, né? O principal local de recaída da doença é na própria mama. Então, a radioterapia faz o que a gente chama de controle local, né? Faz com que a doença não se dissemine, né? Pelo menos previne que a chance dessa doença se disseminar, né? Loco-regionalmente, a gente chama. A minha família vem contribuindo, assim, integralmente, totalmente, em todos os aspectos, porque eu sempre falo que eu tenho muita sorte, assim, que eu tenho um Deus muito grande na minha vida de ter me colocado na família que eu sou, porque a minha família é uma família humilde, simples, mas é uma família muito acolhedora, cheia de amor e fé. A minha família segurou a minha mão, não soltou em nenhum momento. A gente se revezava, eles se revezavam para cuidar de mim lá em Porto Velho, para viajar comigo. Então, em todos os momentos, antes de eu pedir, eu precisar, eles estavam lá e estão lá comigo, estão até hoje. A Nayara sempre foi uma pessoa que eu falava que ela tinha um espírito livre. A Nayara sempre viajou muito, ela sempre foi do movimento cultural, ela sempre foi uma mulher da comunicação. E eu olhei para aquela situação e fiquei assim: será que a partir de agora
a realidade vai ser essa. De eu não ver mais a minha irmã, por exemplo, no tablado dançando festa junina. Não vou ver mais a minha irmã viajando. Será que eu vou ver ela só no hospital? Então, tipo assim, eu tentei segurar, mas, tipo, nesse dia não deu. Porque foi, eu acho que caiu a ficha, assim. A partir de agora é isso. Então, foi um momento muito delicado aquele dia. Muito tempo atrás, quando qualquer pessoa era diagnosticada com câncer, a primeira coisa que você pensava, foi o que eu pensei também, é que era o fim. E hoje ele não é mais o fim. É claro que é uma doença muito grave, uma doença que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem vencer. Só que hoje tudo está mais evoluído, mais avançado. A medicina ela disparou. Então temos muitos métodos, né? Os médicos têm muitas formas de procurar diminuir a nossa dor, tem formas para tentar essa cura que é o que a gente tanto quer. O câncer não é o fim, ele não vai ser mais o fim da tua vida. Confie no processo. Se você descobriu, estude a sua doença, porque foi isso que eu fiz. Eu fui estudar, ver o que era o câncer de mama, descobrir tudo que tinha, para que eu também não pudesse assim, ser tão leiga e acabar que a opinião de muitas pessoas às vezes acaba deixando a gente um pouco confuso. E se você estudar um pouco o que você está passando, você não vai dar ouvido a tantas coisas que as pessoas falam tão absurdamente. Uma das coisas importantes da oncologia mamária, né, é que a gente conseguiu reduzir o tamanho da cirurgia. Antes, tumores pequenos precisavam de cirurgias grandes, complexas, radicais, né, bastante mórbidas. E a gente tem conseguido evoluir com esses tratamentos neoadjuvantes antes da cirurgia, com cirurgias menores, né, preservadoras da mama e sem necessidade, por exemplo, de esvaziamento axilar, que gera muita morbidade, braço inchado, né? Então, muitas vezes a gente lança a mão de quimioterapia antes da cirurgia, que foi o seu caso, né? De fazer a quimio antes. E aí a gente consegue reduzir o tumor e fazer uma cirurgia conservadora, que foi o seu caso. Eu diria que você tem que, primeiramente, antes de qualquer coisa, descansar em Deus. Essa é a palavra, porque quando eu descobri, eu descansei nele. E quando você entrega para Deus algo, de todo o coração, ele vai agir. Então, não vá se basear pelo que a colega A ou a colega B passou. Viva o seu processo, o processo é só seu. As dores, as sequelas, tudo que vai vir é sua. Eu posso ter sentido algo e você não vai sentir. Então, você tem que acreditar na cura, acreditar no tratamento, ouvir o seu médico e fazer de tudo por você, porque só você pode lutar pela sua vida. Você pode ter uma rede de apoio incrível, mas se você não lutar pela sua vida, você não consegue. Agora, se você lutar, pode ter certeza que vai dar certo. Uma coisa que eu sempre falei pra ela era que ela iria levar a história dela pra muitos lugares. E eu sinto que isso está acontecendo, sabe? Eu vejo o quanto ela ajuda outras mulheres, o quanto ela se dedica em prol de ajudar pessoas que estão passando pelo câncer. E eu acho isso tão lindo. Tipo, foi muito o oposto do que as pessoas pensam. Eu acho que a Nayara foi uma luz para todos os outros pacientes que estão passando por isso, principalmente aqui no Acre, né? Ela chegou sem saber de nada, né? Então, ela ajudou muitas pessoas nessa caminhada, porque é muito difícil você enfrentar uma doença como essa, com um sorriso e leveza que ela está enfrentando, né? Não é fácil. Não é difícil de fazer não, porque ela é uma pessoa muito simples, muito família. E dizer que eu sou teu pai, tenho orgulho de ver tudo o que você, desde que você nasceu, que você sempre foi batalhadora, foi guerreira. E eu só tenho de dizer que eu te amo muito, te admiro como pai e como homem. Você é a mulher, o amor da minha vida. Te amo, minha filhota. Coração.
Hoje é um dia muito importante, estou muito feliz e emocionada, porque eu estive com ela nesse período, né, de 15 dias, e eu sei o quanto é importante para ela acabar com a radioterapia, né, que é mais uma etapa para a vida dela, é algo, é uma etapa vencida, é algo mais esperado, né, ela chega, não estava nem dormindo, de tão empolgada que ela está, e é meio complicado, né, porque é doloroso ver ela passar, né, por esse momento, mas a gente está vencendo, né. Eu vou badalar esse sino por mim e por todas as pessoas que não conseguiram chegar até ele, como o João, a Suelen, e por todas as minhas amigas que vão chegar até aqui, e por toda a minha rede de apoio que em nenhum momento soltou a minha mão. Que o câncer, ele não é uma sentença de morte na minha vida, ele nunca foi. O câncer na minha vida é para inspirar pessoas a mostrar que a vida é para ser vivida todos os dias e mostrar o quanto Deus é fiel. O câncer não é uma sentença de morte, ele é uma nova fase de uma vida totalmente diferente, cheia de vontade de viver, e dizer para todos os pacientes que estão aqui que todos vão chegar nesse sino, todos vão dizer um dia, eu estou curado e essa doença nunca mais voltar, porque aquele que nos trouxe até aqui, ele é bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus é fiel e nós vamos e já estamos vencendo essa doença. Amém.